Voltando a falar de Flamengo 1, Palmeiras 1 no Allianz Parque, Vitor Hugo, em apenas 18 anos de idade. Nessa temporada soma 19 jogos, 7 partidas como titular do Flamengo, 3 gols marcados, 3 assistências. Uma bela jogada do Ayrton Lucas, deixou para trás o Marcos Rocha, cruzamento na medida para o Vitor Hugo cabecear na área do Verdão. Também fica essa discussão, será que o Zé Rafael falhou no lance, não falhou? E eu também queria que vocês comentassem sobre esse garoto. Que potencial tem esse Vitor Hugo, hein? Que qualidade, que talento. É mais uma cria aí da Gávea. Vamp e Bruno. Vem jogando muito bem mesmo, né? E o Flamengo tem isso, tem o Mateuzinho. O Flamengo tem jogadores da base. Importante que o Flamengo faz dinheiro, né? Vendendo e reforça o time principal com atletas que vêm da Europa aí. Né, ver o Davi Luiz, o Vidal, né, para dar uma estrutura melhor, dar oportunidade. Foi assim com o Renier, foi assim com o Vinícius Júnior, Paquetá, faz dinheiro em caixa e contrata grandes atletas para manter a qualidade do time nas competições que tem, para conquistar título. Ele é muito talentoso mesmo, o Vitor Hugo, e tem feito um grande campeonato, né, um jogador que chama atenção pela pouca idade e pela personalidade com que joga, com a qualidade que joga. Hoje fez o gol. Acho que até no lance, sim, acho que o Zé Rafael, ele nem vê a chegada do Vitor Hugo, né? Ele poderia estar mais atento ali para acompanhar, mas ele não vê, né? Para ele estar de costas ali para o Vitor Hugo, e o Ayrton Lucas faz uma bela jogada em cima do Marcos Rocha. O Vitor Hugo é muito bom, né? O Flamengo tem feito isso mesmo que o Vampeta falou, ele tem negociado seus jogadores mais jovens, que é o que interessa mais para o mercado europeu, e mantém um time muito forte, né? O Flamengo, essa tem sido a política do Flamengo no mercado, né? Faz negócio com os meninos e faz dinheiro com os meninos e mantém essa folha salarial de um time excelente, né? Jogadores que já estão mais preparados e prontos para decidir agora. É uma política, né? Uma maneira. Cada time trabalha de um jeito. O Flamengo hoje tem condição de ter um time caro, uma folha salarial alta, e tem que vender, tem que entrar dinheiro como todos os times, independente da situação. Então ele acaba fazendo dinheiro com os garotos, e o Vitor Hugo é muito possível que daqui a pouco ele esteja fora do país. Foi essa política com os jogadores, né, Bruno? Por exemplo, como Vinícius Júnior, Paquetá, Renier. Sim. Né? Renier, que ainda, diferentemente dos outros dois, não decolou no futebol europeu. Mas vem sendo essa política, né? Até o Lincoln, que foi vendido pro Japão, hoje é jogador do Cruzeiro. Sim, o Léo Duarte, zagueiro também. Exato. Mas assim, a gente criou muita expectativa em cima desse jogo e de fato foi um belo jogo no Allianz Parque e tal, legal de se assistir, mas a gente esperava um Flamengo titular, o Flamengo A em campo. Hoje entrou com Santos, Mateuzinho, Davi Luiz, Pablo e Ayrton Lucas, João Gomes, Thiago Maia, Vitor Hugo e Lázaro. João Gomes e Thiago Maia a gente até pode, né, considerar como dois jogadores titulares. Foram 4 titulares. Como dois Davi Luiz, titulares. Santos, João Gomes e Thiago Maia. Marinho e Everton Cebolinha na frente, sem esquecer aqui, né, de Vitor Hugo e Lázaro nesse meio de campo. O Dorival Júnior, que o nosso Nilson César criticou, disse que o Dorival demorou para mexer no time, colocar a cavalaria e tal. Será que ele errou na estratégia? Será que não era jogo para o Flamengo entrar 100%, time titular, brigar com esse Palmeiras, diminuir a diferença? Só ele sabe o estado físico desses caras. Ninguém mais sabe, né? A não ser os responsáveis ali pelos departamentos físico e de fisiologia. Ele sabe. Ele recebe as instruções. Ó, esse cara aqui vai estourar. Eu duvido que o Dorival tenha negligenciado o jogo, falando, não, eu vou poupar porque é da minha cabeça. Não. Evidentemente, ele já tinha falado sobre isso. Ele já tinha dado uma dica após a vitória sobre o Atlético Paranaense no meio de semana. Quando ele fala assim, não tem para onde correr. Ele deixa claro naquele momento que ele falou, pelo menos o meu entendimento foi, no máximo um time misto. No máximo. E aí até em cima disso, hoje o Léo Pereira ficou de fora do jogo, o Rodinei também foram poupados, né? Claramente poupados. Será que é um indício de que de fato tá pesando a perna aí do Flamengo? Olha, o Flamengo tem. Então teve o Palmeiras hoje, Copa do Brasil, quarta-feira, né? E na outra semana, uma quarta-feira depois, vai ter Libertadores também, exemplo do Palmeiras. E tem o Botafogo no meio do caminho. E tem um clássico no meio do caminho. Aí, a questão é de opção, estratégia, porque provavelmente alguém chegou para ele e falou, não que tenha falado para ele, ó, seguinte, Dorival, você vai ter que poupar hoje. Alguém deve ter falado para ele o seguinte, Dorival, para jogar a sequência toda não dá. Escolhe um jogo para começar a poupar. E aí, ele não vai tirar os 11, mas ele vai tirar 5 num dia, 5 no outro. Então, eu acho que no momento em que alguém chegou para ele e falou, Dorival,
se for jogar tudo isso, a gente corre o risco de perder o jogador estourar, e aí você vai ter que escolher, vai ter que abdicar de alguma coisa. Ele deve ter olhado e falado, bom, é o seguinte, onde é que eu tenho menos chance de título? No Campeonato Brasileiro. É isso. Nas Copas ele tem mais chance. Nas Copas ele tem, na Copa Libertadores, ele tem a mesma chance que Palmeiras e Atlético Paranaense, e na Copa do Brasil ele tem a mesma chance que os outros 3, sabendo que ele tem um elenco melhor. Flamengo é claramente favorito da Copa do Brasil. Se vai ganhar é uma outra história. Mas ele é melhor que os outros 3. No Campeonato Brasileiro ele tem que tirar 9 pontos. Então a missão é muito mais complicada. Então acho que a opção foi isso. Não dá pra botar na conta do Dorival. Isso não. Essa conta não é do Dorival. Esses 9 pontos não estão na conta do Dorival. Né? Basta ver o rendimento do Flamengo a partir do momento em que ele chega. O Flamengo perdeu um jogo, que foi logo na estreia, e ele sem dar treino, ele chegou lá de paraquedas em Porto Alegre. Finalmente você vai criticar o Paulo Souza? Eu sempre critico o Paulo Souza, mas vou ter testemunha. Não dá pra dizer que o trabalho do Paulo Souza foi bom, gente. Eu só discordo do Pilhado e de você agora também, quando fala assim que é negado 0. O Vitor Hugo, por exemplo, é herança do Paulo Souza. É verdade. Pedro, a escalação do Flamengo hoje, você pega a escalação do Flamengo, você olha, o Mateuzinho outro dia era titular, ninguém queria o Rodinei. Não queria o Rodinei nem o Isla, era o Mateuzinho. O Pablo foi contratado para ser titular, porque o Léo Pereira, o Fabrício Bruno. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique foi embora. O Pablo vem com status de titular, contratado para ser titular. O Davi Luiz, então, nem se fala. Aí você pega o Ayrton Lucas, que o Felipe Luiz não vinha jogando nada. Veio emprestado, tá emprestado, né? Ou comprado. Tá emprestado. Chegou para ser titular. A dupla de volante eram titulares. E jogam de titulares. É que chegou o Vidal. Joga o João Gomes e joga o Maia. O Maia. Os 2 é titulares. O Everton Cebolinha custou 14 milhões de euros. Veio para ser titular. O Lázaro, quando o Bruno Henrique machuca, com o Paulo Souza, era sempre utilizado. Vai por dentro, vai pelo lado para ser titular. Vai para ser titular. Não era. É que o Flamengo, os atletas melhoram. O Everton Ribeiro começa a jogar bem de novo. O Pedro ganha oportunidade. Mas o Felipe Luiz volta a jogar bem. O Rodinei, o Avião, começa a acertar as coisas. O Rodrigo Caio machucou. Né? Se você pegar 2 meses atrás, esses caras que jogaram hoje eram titular. Era para ser tudo titular do Flamengo. O Everton Cebolinha só não é titular porque engrenou Pedro e Gabigol. Você não vai comprar um jogador de 14 milhões pra deixar no banco. O Everton Cebolinha fez uma partida muito ruim hoje. Não, eu tô falando assim, mas quando chega, claro, é que os caras vendedor. Com status, pega, status e valor de titular. O Pablo chega, ele já chega jogando, depois ele machuca, né? Ele chega jogando logo e machuca, e aí o Léo Pereira volta a jogar bem, o Felipe Luiz volta pra sua posição, voltou a jogar bem, o Mateuzinho, o Modo César até brinca. Quem é o pior lateral? O pior é sempre quem é o melhor lateral, é o que tá no banco. Era sempre assim. O que tá no banco é melhor do que quem tava jogando. Há 2 meses atrás, a chegada do Dorival fez com que os caras crescessem. Um jogador como o Cebolinha, de novo, não jogou bem. Adaptação, tudo, mas você vê que o Cebolinha é contratado para ser logo titular. E aí, Pedro e Gabigol engata, Rascaeta e Everton Ribeiro joga muito. Pronto, os caras foram pra casinha. Assim, eu acho esse time que jogou hoje muito bom. Poderia até ter vencido o jogo, como a gente viu no jogo. Jogou um jogo igual ali com o Palmeiras e poderia ter vencido, fez 1-0, enfim. Uma coisa que eu concordo muito com o Vampeta, acho que se tem Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol, é o time titular do Flamengo, independente dos outros. Tanto foi Mateuzinho, Rodinei, Léo Pereira, Pablo, pode rodar aí no Felipe Luiz ou Ayrton Lucas, não tem problema. Aí é uma questão assim de prioridades. Eu acho a Copa do Brasil um torneio muito abaixo do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é um torneio muito assim, pra mim, eu acho uma maluquice igual, claro que era outra situação, tinha menos elenco, o Renato fazia no Grêmio assim, vou nas Copas. Eu acho isso um absurdo. Qualquer país do mundo, a Liga Nacional é mais importante do que a Copa. Esse é o ponto que eu discordo da decisão do Flamengo. Como teve um momento,
falar do ano passado, que também a maioria discordou de mim, quando o São Paulo chegou a colocar time reserva na fase de grupos, era fase de grupos da Libertadores para jogar a reta final do Paulista, porque não ganhava. Nossa. Eu fui contra isso totalmente. Totalmente contra isso. O Renato Gaúcho fez isso antes de um jogo contra o Libertad pela Libertadores, porque tinha um Grenal. Tinha um Grenal. Eu fui contra. O São Paulo jogou time titular em quartas de final com Ferroviária, tudo, e jogou Libertadores time reserva. Então, sim, o que eu discordo é essa parte. Para mim, o brasileiro e a Libertadores estão bem acima das outras competições. A Copa do Brasil é uma competição legal. Se você ganhar a Copa do Brasil é legal, é importante. O Flamengo tá ganhando vários títulos. Os outros 3 ali, Fluminense, Corinthians e São Paulo, se um deles ganhar a Copa do Brasil, é um grande título para qualquer um deles. Para o Flamengo, claro que vai ser um título legal se ganhar. Mas, assim, pelo que o Flamengo, ele venceu 2 brasileiros, venceu Libertadores. Acho que existem os torneios de primeiro nível. E para mim estão ali brasileiro e Libertadores. Não foram feitas para ganhar a Copa do Brasil. Para ganhar o Nacional. É por isso que eu acho, Bruno, que ele olhou. Porque, assim, se eu sou um técnico de futebol, se eu sou um técnico desse timaço que o Flamengo tem, eu vou jogar contra o Palmeiras, depois eu vou jogar contra o São Paulo, e eu tenho que poupar em um desses 2 jogos, por mais que o jogo contra o São Paulo seja um jogo de semifinal, eu pouparia contra o São Paulo. Esse time do Flamengo que jogou hoje. Eu acho que esse time de hoje no Flamengo é melhor que o São Paulo. Mas aí ganhou 2-0. Aí tem uma 2-0 as reservas do São Paulo. Mas aí tem uma coisa de avaliação interna, que talvez não passe só vai além da autonomia do técnico. É alguém que chega para ele e fala: eu concordo com você, jogar contra o São Paulo é menos difícil. Porém, nesse campeonato aqui, nós estamos 9 pontos atrás, e o time dos caras é muito sólido, vai ser muito difícil tirar. Então, vamos fazer o seguinte: vamos poupar nesse aqui e vamos arrebentar lá, pôr o time completo no outro, porque é a única coisa que, para mim, faria sentido e a única coisa que explicaria a decisão de Mas é isso, Pipe, não tira esse último trecho aí da sua fala para balizar até o comentário que eu fiz em relação a isso. O Flamengo olha para o Palmeiras e fala assim: peraí, eu tô 9 pontos atrás de um time que vai jogar em casa e que não dá indícios de que vai perder rendimento até o final do campeonato. O time do Palmeiras é muito bom. Sim. Mas se ganhar era 6, faltando 14 jogos. Não, né? Tudo bem, mas assim, suponhamos que, tudo bem, coloque lá o time titular hoje, né? E um reservaço aí, um misto contra o São Paulo. E podia não ganhar com o titular, claro. E se perde, professor? Isso não haveria garantia nenhuma de que venceria o Palmeiras hoje com os titulares em campo, né? Aliás, eu acho que seria difícil o time titular jogar melhor até do que jogou reserva, entre aspas, no primeiro tempo. O Flamengo fez uma partida praticamente perfeita no primeiro tempo. E quando a cavalaria entrou, já pegou o Palmeiras com 4, 5 trocas. Já não era mais Palmeiras embalado. Ainda tem isso. Então, e aí, suponhamos que ele coloque lá, empatasse o jogo com os titulares. Aí entrasse com as reservas contra o São Paulo no Morumbi e perdesse o jogo. O mundo caía na cabeça do Dorival. Mas tem um momento que as conquistas, irmão, você tem que... Não vem nada de mão beijada. Você é campeão brasileiro e da Libertadores e da Copa do Brasil, porque eu jogo só uma vez por semana. Jogadores importantes ao sacrifício. A gente viu aí final de temporada como foi o Real Madrid. A gente viu como foi principalmente o Liverpool. O Liverpool e os times europeus normalmente são 20, 25 de base assim, e o resto tem que ter o sacrifício. E dá pra jogar. O Liverpool só balizou. Jogar hoje, só vai voltar a jogar quarta, 9h40 da noite. Dá, em algum momento você tem que usar. Não é sacrifício nenhum. E aquilo que eu mando falar, o Flamengo vem fazendo esse rodízio. Sim. Vem fazendo esse rodízio. Dá para os caras jogar 2 jogos seguidos. Dá. Não é nenhuma viagem longa, né? Vamos aqui, um exemplo. O Palmeiras. O Gustavo Gomes Por que o Palmeiras manteve 9 pontos? Ele ganha o jogo e os jogadores, o Fominha, que nem o Abel falou, queremos jogar contra o Corinthians. Porque se não ganhar do Corinthians, não estaria 9 pontos hoje, não. Foi antes do o Palmeiras se arrastando. O Corinthians foi depois do Atlético Mineiro. Não estaria com 9 pontos. E o Palmeiras se arrastando, Itaquera venceu. A vitória contra o Corinthians faz com que o Palmeiras tenha esse gás de 9 pontos. Mas pra vocês o campeonato acabou? Não. Tô falando assim. Tô falando a sequência de ter que jogar. É uma pergunta. Não, que nada. Faltam 15 rodadas. Coisa, 15. 45 pontos. 45 pontos. É ponto demais. Tem muita coisa pela frente, mas... Tem mais pontos a disputar do que os times têm. O Palmeiras tá com quantos pontos hoje? Palmeiras foi pra 49. 49, é quase metade dos pontos. Tem pra disputar ainda.
Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Dorival Júnior, também Abel Ferreira, estão falando lá no Allianz Parque, mas é aquela coisa, né? Se o Flamengo ele tivesse conseguido vencer hoje o Palmeiras, a diferença cairia para 6. Palmeiras vai ter o Fluminense, que também é parada dura. Numa dessas cai para 3, vai. A diferença entre Flamengo e Palmeiras, claro, se tivesse vencido hoje, né? Tô colocando aqui uma situação que nem dá mais para acontecer, mas eu concordo com o Bruno Prado. Entendo aqui o ponto de vista do Bernardo, do Piperno. A gente não sabe o que se passa no dia a dia de um clube de futebol, né? E eu sei que quase em todas as grandes equipes existe a preocupação com a parte física. Já estamos já no segundo semestre e tudo, mas eu acho que quando você tem uma decisão como essa contra o Palmeiras no Allianz Parque, com a possibilidade de diminuir a diferença aí para 6 pontos, você tem que entrar com aquilo que você tem de melhor. Mas Pedro... 100%. Há alguma garantia, ou havia alguma garantia de que com os titulares o Flamengo jogaria melhor? Eu acho difícil que com os titulares do Flamengo, eu não sei o que os companheiros pensam, que o Flamengo jogasse, ou teria jogado melhor do que os caras jogaram no primeiro tempo. O Flamengo foi superior no primeiro tempo. Sim, garantia não há. Sim, o Flamengo poderia ter vencido hoje e poderia ter perdido com os reservas. A única coisa que eu discordo assim, é o ponto. É que eu coloco a Copa do Brasil muito abaixo do brasileiro. Assim. Se eu tenho 10% de chance no brasileiro e estou na semifinal da Copa do Brasil, eu vou atrás dos 10%. Eu coloco a Copa do Brasil assim, também, muito abaixo. Mas aí eu acho que é uma coisa de gestão interna muito sensível, porque o dirigente hoje, eu cada vez tenho mais essa suspeita de que quando ele tem que fazer essa escolha entre brasileiro e Copa do Brasil, e até porque o brasileiro é muito mais longo, ele olha para aquela premiação. Ele vai pro imediato também. Ele olha para aquela premiação e fala, bom, se eu tiver a chance de ganhar um desses 2 títulos, enfim, o brasileiro é muito mais legal, mas eu vou na Copa do Brasil que vai me pagar 60 milhões. É essa conta que o cara faz. Então, mas é que tá, né? O Bruno Prado vive fazendo essa conta aqui na programação da Jovem Pan. É claro que a premiação da Copa do Brasil é interessante, mas a premiação do Campeonato Brasileiro, né? Acho que são 30 e quantos milhões para o vencedor exatamente? Agora, quase 40. Quase 40 milhões, quase 40 milhões de reais para o vencedor do campeonato. Só que o restante disso tá incluído nos direitos de televisão, né? O resto, sim, né? Sim. E isso ultrapassa a Copa do Brasil, basicamente. Sobre o aspecto financeiro, o Flamengo já bateu a meta na Copa do Brasil, que era chegar à semifinal. Chegou na semifinal. E aí... orçamentário, tá? Estava no planejamento. O planejamento dizia, ou determina, entre aspas, que o Flamengo chegasse à semifinal da Copa do Brasil. Então é aquela coisa, o Campeonato Brasileiro ele paga mais, só que se a gente incluir os direitos de televisão. Claro. A Copa do Brasil paga mais em premiação, mas aí em direitos de televisão entre brasileiro e Copa do Brasil, muito mais paga o Campeonato Brasileiro do que a Copa do Brasil, né? Então, assim, é aquela premiação que, de fato, né, a gente vive tentando explicar na programação esportiva aqui da Jovem Pan.